Olá, aqui é a doutora Jamara Cardoso, eu sou advogada, professora, presidente da Associação Brasileira de Direito Educacional, nossa querida BRAD, sou presidente da Comissão de Direito Educacional no âmbito escolar, da OAB do Rio de Janeiro, sou pedagoga, mestre em políticas públicas, formação de professores, especialização em direito educacional, e vou me apresentar aqui, tenho um cabelo longo, cacheado, abaixo do ombro, a cor da minha pele é parda, meus olhos são castanhos, sou a típica mulher brasileira, né? E estou usando uma blusa verde, com um blazer azul marinho, usando um brinco artesanal, combinando com o meu colar indígena, como o meu nome, com traços vermelhos, pretos e brancos. Atrás de mim tem uma planta que se chama Comigo, desenho de uma planta, né? Comigo Ninguém Pode, uma parede branca atrás e um móvel com alguns objetos de, de enfeite. Assim, estou aqui com muito prazer participando desse fórum virtual, né, promovido pela Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, nossa querida ABT, né? E hoje eu convido vocês para repetirmos sobre um tema que exige nossa atenção urgente, que são os desafios legais e institucionais da educação na era digital. Estamos vivendo um tempo em que a escola se conecta a novos dispositivos, plataformas e inteligências. Mas será que nossas normas educacionais, estruturas jurídicas e políticas pedagógicas estão acompanhando essa revolução? Para isso, vamos conversar hoje sobre o seguinte tema na nossa tela principal. Então, hoje a nossa conversa é sobre a nova escola digital e o papel do direito na transformação educacional. Aqui eu chamo a atenção, nesse destaque abaixo, né, o direito educacional no enfrentamento dos casos de bullying, cyberbullying e a automutilação e o uso das tecnologias. A gente vai acentuar um pouquinho essa questão na nossa conversa. Então, o que eu tenho para dizer de início é que a educação digital, mais do que uma inovação, é um direito fundamental. A nossa Constituição Federal de 1988, em seu artigo 205, ela afirma, né, lá tem descrito e afirmado que a educação é dever do Estado e da família, sendo direito de todos e dever e que deve promover o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Nesse sentido, então, a formação para o uso ético, seguro e crítico das tecnologias digitais faz parte do conteúdo mínimo necessário para se alcançar esses objetivos. Hoje em dia não se pode falar em qualificação para o trabalho sem uso de tecnologias. Não se pode falar em exercício da cidadania se você não tiver não fizer uso ético, seguro e crítico dessas tecnologias. A Lei de Diretrizes e Bases, nossa Lei 9496, ela também sustenta esse entendimento, somado às atualizações trazidas pela Lei 13.415 de 2017, especialmente para o ensino médio, onde fica evidente que a integração das tecnologias digitais no currículo escolar. Assim, é dever do poder público e das instituições de ensino
tanto pública quanto privadas, garantir não só o acesso, mas a efetiva aprendizagem com o uso dessas ferramentas. Ah, o uso das tecnologias, ela promoveu uma escola que transformada, né? É uma escola transformada. Uma escola transformada. Transformada como, né? Várias transformações educacionais na área digital promoveram novas práticas, ou melhor, exigiram, né? Estão exigindo novas práticas, novos desafios. A digitalização das escolas não representa apenas a inserção de computadores ou aplicativos no cotidiano educacional. Ela representa uma mudança profunda de paradigma. É uma nova forma de pensar, planejar e vivenciar o processo de ensino-aprendizagem. Nós estamos diante de transformações que ocorrem em diferentes dimensões da escola. Por exemplo, nós estamos vivenciando transformações pedagógicas. Como assim transformações pedagógicas? Aulas mais dinâmicas, interativas, com o uso de metodologias ativas, a gamificação, os recursos audiovisuais e ambientes virtuais de aprendizagem, que não tinha numa escola, vamos dizer, até antes da pandemia mesmo. Uma outra transformação pedagógica é o papel do professor deixar de ser exclusivamente transmissor de conteúdo, para assumir a função de mediador de experiências. Quando o professor é mediador de experiência, ele torna o aluno protagonista do aprendizado dele. O professor direciona, olha, esse caminho está certo, não está certo, essa pesquisa que você fez nesse site, ela não condiz com a realidade, ela é falsa. Enfim, uma outra transformação é a avaliação de desempenho do aluno. Ela tem sido feita por meio de aplicativos, plataformas e até as ferramentas de inteligência artificial. Elas estão sendo utilizadas para avaliar o desempenho do aluno, para gerar relatórios e ajustar trilhas de aprendizagem. Então, com isso surgem novas perguntas. Quais os limites éticos e pedagógicos dessa tecnologia, né? Outra transformação que vem ocorrendo são nas relações educacionais. Como assim nas relações educacionais? A comunicação entre os alunos, as famílias, as escolas, ela passou a ser majoritariamente por meios digitais, criando grupos de WhatsApp, professores e pais e as familiares da criança, né? A professora e os alunos para passar uma tarefa, a direção e os professores. Então, essas relações educacionais, elas emergiram de tal forma que é preciso muito cuidado, porque exige das instituições uma nova postura quanto à mediação de conflitos, porque essas relações elas geram, muitas das vezes, conflitos. Às vezes a pessoa digita uma mensagem e não percebe que aquela mensagem pareceu um tom violento, né? Uma forma meio, vamos dizer, grosseira de tratar o próximo, ou agressiva, enfim. E isso gera conflito. Uma outra questão é a exposição indevida, expor um colega ao ridículo, um professor ao ridículo, uma pessoa um inspetor, né, uma copeira, uma pessoa que faz a limpeza da escola, uma gestora, várias formas, né, de exposição indevida, uma jovenzinha, uma menina negra sendo exposta ao ridículo, ao racismo, né, sendo diminuída, um rapaz destratando uma menina, né, que pode ser até inserido na Lei da Maria da Penha.
o uso de imagem, e isso tudo são maneiras de se praticar o cyberbullying. Então, essas relações educacionais, essa transformação emergiu de uma forma muito abrupta. Uma outra transformação é a gestão escolar. As escolas passaram a lidar com os dados massivos das crianças, dados sensíveis, né, que exigem uma gestão segura e transparente, com a promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ela trouxe obrigações diretas às escolas, não só às escolas, mas em vários segmentos, né? Mas em relação às escolas, especialmente no tratamento de dados sensíveis das crianças e dos adolescentes. Essas transformações, elas não cabem mais, elas agora pertencem ao século XXI, não cabem no século XX. Não existe mais isso, né? E as tecnologias deixaram de ser uma ferramenta complementar para se tornar parte do DNA da educação. Isso tudo é resultado da pandemia de Covid-19, que levou tantas pessoas ao óbito, né? Em poucos meses, professores e alunos e familiares tiveram que aprender a novas formas de aprender e, e estudar. Então, é bem interessante como que a coisa se dá. A questão também, olha, veja bem que o pátio virtual da escola agora assim, é visto não só nos aplicativos de mensagem, né, mas a escola agora ela pode ser híbrida. Como assim híbrida? Ela pode combinar o ensino presencial com o ensino online. Ela é flexível, né? Tem essa flexibilidade. E híbrida até mesmo dentro da sala de aula, quando o professor está utilizando as tecnologias numa aula presencial. Isso também é uma aula híbrida, né? A, a conexão, né? As escolas estão conectadas às redes de informação, não só as escolas, as familiares, os alunos, os professores estão conectados 24 horas por dia. É uma escola mais interativa, né, promove essa interação, a interação com o uso das tecnologias. E essas transformações, elas desafiaram as escolas a se reorganizar institucionalmente e juridicamente. E é nesse ponto que o direito educacional se torna essencial como campo jurídico que regula as relações escolares e os direitos e deveres dos sujeitos da comunidade educacional, o direito educacional oferece os instrumentos, oferece alguns instrumentos para validar essa reorganização. Vamos ver aqui o próximo slide. Próximo slide. Podemos começar aqui com o papel do direito educacional como um escudo de proteção da escola, né? Proteger os alunos e a instituição contra os riscos digitais. Esse é um papel do direito, por exemplo, do direito educacional. Criar um guia de governança com orientações práticas e seguras e responsáveis. E promover um mapa para essa inovação toda, estabelecer caminhos para uma inovação responsável. Então, por exemplo, nós podemos dizer aqui que alguns dos instrumentos que o direito educacional oferece, nesse âmbito de uma escola digital, é reorganizar os regimentos escolares e os contratos educacionais, que precisam se adequar à realidade digital. Uma outra questão é implementar normas internas compatíveis com a LGPD e o Marco Civil da Internet e a legislação educacional vigente com relação a isso.
Garantir, veja que nesse aspecto aqui, nesse ponto, também é importante a questão do direito educacional para garantir que o projeto político-pedagógico contemple as exigências legais de integração das tecnologias no ensino, como previsto na BNCC e na LDB, né? Além de proteger o direito dos estudantes a uma educação de qualidade, inclusiva, segura e cidadã. Veja que a inclusão aqui também é fundamental no campo do direito educacional. Essa transformação, isso é uma exigência, uma obrigatoriedade das escolas com relação à inclusão de alunos com necessidades especiais, né? O direito educacional, nesse cenário, não é um obstáculo para a inovação. Pelo contrário, ele é quem oferece os marcos de segurança, de legitimidade e equidade, para que a escola possa inovar com responsabilidade e legalidade. O direito, nesse cenário, é convocado a acompanhar a inovação sem sufocar o avanço, assegurando que a escola do século XXI seja tecnológica, sim, mas também inclusiva em todos os aspectos, democrática e legalmente protegida. Deixa eu ver aqui o próximo slide. Próximo slide. Sim. Vamos aqui às bases legais, base legal para a escola, como já falamos aqui, a LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela protege os dados sensíveis das crianças, dos adolescentes, e exigindo consentimento como medida de segurança, né? A LDB também, ela veio garantir o direito à educação e adaptações curriculares, quando necessário, como é o caso agora, né, da educação digital. A BNCC também vem nesse contexto, incentiva a competência digital e uso crítico da informação. Essa frase, uso crítico da informação, é uma temática que exige bastante estudo, né? E também, como base legal, claro, a resolução, a resolução do Conselho Nacional de Educação. Veja que, na base comum curricular, na BNCC, ela é um documento normativo e vinculante, que define os direitos de aprendizagem e desenvolvimento de todos os estudantes da educação básica. Dentre as 10 competências previstas, a competência número 5, ela trata explicitamente da tecnologia. Entre aspas, ela diz o seguinte: compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais. Então, essa competência, ela atravessa todas as áreas de conhecimento e está prevista desde a educação infantil até o ensino médio. Portanto, o ensino da tecnologia nas escolas, ela não é opcional, é uma exigência legal e normativa. Portanto, as escolas devem desenvolver projetos pedagógicos, práticas e avaliações que considerem o uso e a compreensão crítica das tecnologias digitais. Ignorar esse ponto representa descumprimento de uma política pública educacional com força normativa. Um outro desafio, podemos dizer, reconhecer como desafio, são as mudanças de paradigma, né? Quais são essas mudanças de paradigma? Antes, a única preocupação era acesso à escola. Agora, além de garantir acesso à escola, é preciso garantir uma proteção digital por meio da LGPD,
por meio de contratos atualizados, de regimentos escolares atualizados. Antes, o foco era em recursos físicos. Agora, o foco, além de ser em recursos físicos, o foco é na segurança de dados. Ter um profissional especializado no LGPD, no cuidado dos dados dos alunos, da comunidade escolar toda, porque é de conhecimento que há vazamentos de dados de escolas inteiros, como já ocorreu no Distrito Federal, em escolas de ponta no estado de São Paulo, vazamentos de, assim, terríveis, né, por falta de proteção, do devido cuidado, né. Antes, a preocupação era com a regulação do espaço físico, agora além da regulação do espaço físico, de como são as salas de aulas, as cadeiras, as normas regulamentadoras que são obrigatórias numa escola, também agora tem a regulação do ambiente virtual. Como assim? Você precisa ter equipamentos de tecnologia, nas salas de aula, de preferência, você pode ter data show, além dos computadores. É claro que escolas de ponta têm notebook, tem tablet, mas um mínimo de oferta de ambiente virtual para as crianças é uma exigência, né? Não se pode deixar o aluno conectado sem essas, essas, essa aparelhagem digital, né? Vamos dizer assim. Então, veja que os desafios da era digital e a responsabilidade institucional das escolas, essa transição para a educação digital, ela não trouxe apenas inovações, ela trouxe desafios concretos e complexos que precisam ser enfrentados pelas instituições com base em responsabilidade legal, pedagógica e social. Além do cuidado com a desigualdade de acesso à tecnologia, nós sabemos que a exclusão digital no Brasil ainda é uma realidade para muitos estudantes, e do ponto de vista jurídico, isso é uma violação do princípio da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Outra questão, outro desafio é a formação insuficiente dos professores. Na pandemia, a gente viu acontecer a docência, onde o aluno sabia mais do que o professor e acabou ensinando o professor a utilizar recursos digitais. Professor sem formação continuada encontra dificuldade para integrar a tecnologia e a pedagogia, né? Um outro desafio é a segurança de informação e proteção de dados. Poucas escolas estão preparadas para lidar com a LGPD. A questão dos regimentos e contratos desatualizados, né? Documentos escolares não prevêem a realidade digital. Não prevê o uso de rede social, de aula remota, cyberbullying, entre outros, né? Ficam apenas nas palestras. O uso da inteligência artificial na educação é um outro desafio, né? As ferramentas com as IAs, elas estão sendo utilizadas sem critérios claros, e isso pode violar o princípio da educação, né? Como a igualdade e a transparência. Em todos esses aspectos, as escolas têm responsabilidade institucional objetiva, inclusive de natureza civil. Vamos para o próximo slide. Que nós temos aqui a questão da LDB. Nós temos aqui a questão da LDB, da LGPD, né? E o papel do direito educacional como escudo de proteção, como eu já disse, como um guia de governança, como um mapa de inovação. Eu acho que eu repeti o slide. Sim. Vamos falar agora dessa questão, desse tema tão complicado, atual, e que gera muita angústia para as famílias e para as crianças e adolescentes que sofrem bullying e cyberbullying.
Tem-se notícia de que muitas crianças estão se mutilando, estão até mesmo se suicidando. Ah, e quando falamos em bullying e na escola, é preciso lembrar que ele não é um problema novo, né? Mas é uma forma que só mudou a forma de acontecer, né? E que antes atingia um pequeno grupo de pessoas, de crianças e adolescentes, hoje ele, em segundos, ele atinge rapidamente muitas pessoas. O cyberbullying atual, ele vem causando uma, a automutilação, a autolesão, as crianças que se envolvem com Discord, uma plataforma extremamente perigosa, alguns jogos, Roblox, salvo engano meu, em que as crianças recebem moeda de graça por um adulto que se faz passar por criança, em troca dela tirar uma roupa e depois eles fotografarem e fazerem chantagem, levar essa criança ao desespero, obrigar ela a se autolesionar, enfim, a matar animais, a beber sangue de animais, uma coisa assim muito grave e muito preocupante, muito grave, muito preocupante. Não é à toa que se querem exterminar com algumas plataformas digitais. Ah, o que é necessário, então? Como que o direito educacional pode colaborar, né, com protocolos de proteção e junto aos professores e promover esse conhecimento, né, para identificar, treinando uma equipe, né, escolar para identificar essas questões, observar a criança, né, que está sofrendo bullying, observar a automutilação, às vezes a criança vai com agasalho, está muito calor, mas ela está de agasalho, né? Promover fluxo interno, como assim? É definir quem vai receber a informação, no caso, quando é detectado uma criança que está se automutilando, se autolesionando, que está sofrendo cyberbullying, quem vai informar para a família, para o responsável, quando e como comunicar, quando chamar o conselho tutelar, né? Capacitar, né, todos, dar direção ao porteiro para ter essa visão, né, esse entendimento, né? São alguns protocolos de proteção que as escolas devem promover, né? Além disso, é importante destacar que trazer a tecnologia como aliada, né? Ah, promovendo por meio de leitores de tela, nas escolas, legendas automáticas, softwares adaptativos, a inovação pedagógica, né, o aprendizado personalizado, que é muito bacana quando às vezes a criança tem um problema com alguma disciplina, esse aprendizado personalizado traz uma evolução bacana, né, a gamificação que eles gostam, né, experiências interativas, são trazer, né, são aliadas da tecnologia do professor, né, promove a inclusão e acessibilidade. Ah, aqui a gente fala um pouco da responsabilidade das instituições, que sugere-se, né, criar políticas internas, né, do uso de tecnologia que estabeleçam limites que orientem sobre condutas seguras, investir em filtros, monitoramento e bloqueio de conteúdo nocivo dentro da rede escolar, trabalhar em parceria com as famílias, obviamente, para orientar o uso consciente e equilibrado das tecnologias fora da escola, né? Aqui a LGPD já falamos sobre a questão do consentimento, de procurar uma segurança elevada e agir sempre com transparência com a família, com clareza sobre as informações, como elas estão sendo tratadas, né? As informações dos estudantes, como elas estão sendo tratadas.
O futuro já é digital, cabe a nós torná-lo seguro, inclusive humano, né? O direito educacional é o alicerce invisível que sustenta a escola digital. Ele não aparece nas fotos, nas redes sociais, não está estampado nas paredes da sala de aula, mas é ele quem garante que cada avanço tecnológico seja acompanhado de segurança, proteção e respeito aos direitos dos alunos. Então, a nova escola digital, ela promove uma transformação educacional muito grande, né? Então, assim, para fechar, eu quero dizer que as mudanças digitais nas escolas não impactam apenas as práticas pedagógicas ou o modelo de gestão. Elas também provocam um redesenho necessário no próprio campo do direito educacional. Historicamente, voltado à normalização das instituições, a garantia de acesso à educação, o direito educacional hoje precisa responder a novas demandas, tais como a regulação de plataformas tecnológicas, a proteção de dados sensíveis, a responsabilidade institucional no âmbito digital, a atualização de currículos e regimentos conforme as exigências da BNCC e da LDB. Então, esses novos desafios exigem que o direito educacional saia de uma postura reativa para uma atuação estratégica, orientadora e inovadora. O profissional dessa área passa a ser um agente de transformação jurídica dentro do espaço escolar, promovendo segurança institucional, justiça educacional e adequação legal frente às transformações digitais. Entre as atribuições emergentes desse novo perfil, destaca-se analisar e adaptar os regimentos escolares, revisar os contratos educacionais, elaborar protocolos de conduta digital e atuar junto à gestão escolar na inclusão de tecnologias e participar da revisão curricular. O jurídico escolar deve deixar de ser apenas reativo para se tornar estrategicamente propositivo. Assim, eu termino a minha fala dizendo que a era digital, ela transformou a forma de ensinar, aprender e se relacionar na escola, mas ela também exige transformação na forma de pensar o direito educacional. Não se trata mais apenas de interpretar normas, não se trata apenas de interpretar normas ou aplicar sanções. O desafio agora é regular com visão, atuar com ética e propor com coragem. A educação digital é um direito do estudante, é um dever das instituições de ensino. E o direito tem papel central em garantir que esse processo seja justo, acessível, seguro e de qualidade. Agradeço à ABT por proporcionar esse espaço, que possamos seguir regulando o presente com responsabilidade, para garantir um futuro educacional mais humano, digital e equitativo. Muito obrigada.